Fala pessoal, tudo jóia? Bora continuar aquela sequência de vídeos sobre a estruturação do escritório de processos. Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal e vou fazer o segundo vídeo hoje. Hoje, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o plano de ação para criar o escritório de processos em uma universidade federal. Para quem não me conhece, meu nome é Alan, eu sou engenheiro de produção, trabalho na UFV-JM, que é a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Eu faço parte da equipe do escritório de processos que foi recentemente criado e a gente vai tentar aplicar um projeto de implantação, de estruturação do escritório nas próximas semanas, nos próximos meses. Aí, para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou falar bem brevemente aqui. O escritório de processos é um setor na sua instituição que vai tentar executar a gestão Business Process Management, que é a gestão de processos de negócio. Essa equipe tem que mapear os processos, identificar os gargalos, as falhas e propor melhorias, processos que sejam otimizados, que demorem menos tempo, que utilizem menos recursos, ou seja, buscar a melhoria contínua e a otimização de processos, dos processos críticos da sua instituição. E para poder funcionar esse mapeamento e a implantação da cultura da gestão por processos, o escritório precisa formular a governança. O que é isso? É criar as regras de mapeamento, os padrões, criar um modelo de gestão para que a equipe do escritório e todos os demais atores executem o planejamento e consigam atingir os resultados. E essa governança ela pode focar em melhoria contínua, não só de aspectos econômicos, mas também aspectos sociais e ambientais. Por exemplo, alguns processos aqui da minha universidade que a gente já mapeou, tinha um processo de utilização de laboratório de química. E esse processo, quando a gente mapeou, a gente viu que existiam muitas falhas, inclusive ambientais. O pessoal que utilizava o laboratório de química, depois das suas pesquisas, das suas aulas práticas, jogavam os produtos na pia, sem nenhum tratamento. Isso aí alguns anos atrás, né? Fora outros problemas de segurança, todo mundo tinha chave, outros problemas também social, pouquíssimas pessoas tinham acesso a esses laboratórios. Aí o que a gente fez? A gente viu esse monte de falha e propôs um novo processo de utilização de laboratório que permitisse que todo mundo pudesse utilizar aqueles equipamentos, não só pessoas internas da universidade, mas também a comunidade externa. A gente criou uma resolução nova, normativa sobre isso. A gente propôs que os técnicos de química fizessem sempre depois o plano de descarte de resíduos para nunca mais descartar os resíduos químicos de forma incorreta, e fizemos melhorias também na parte de agendamento do laboratório, de forma que as pessoas não precisassem ficar agendando toda semana, que era muito informal. A gente formalizou a parte de agendamento. Então a gente teve ganhos tanto social, ambiental e econômico nesse processo, por exemplo. E aí, pessoal, no último vídeo eu expliquei com mais expliquei de forma com mais detalhes, né, o ponto a ponto da proposta. Essa proposta é baseada no trabalho de Ferreira 2018, que no caso sou eu, de que eu desenvolvi no programa de pós-graduação em administração pública da UFV-JM. Eu já venho desenvolvendo trabalhos na faculdade desde 2014 e aí chegou ao ápice no programa de mestrado, com mais professores de orientação, etc. A gente chegou nesse projeto. Nesse projeto eu analisei 7 universidades brasileiras que possuíam escritório de processos, eu coletei dados sobre 9 variáveis estruturantes e criei um modelo de governança e gestão. E essas 9 variáveis estão aqui linkadas. Eu não vou falar sobre todas não, que eu já falei no outro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a primeira variável, que é o plano de ação para criar o escritório. Aí eu vou trazer para vocês os dados que eu coletei dessas 7 universidades, para a gente poder explicar um pouco como é que faz, como é que cria esse plano de ação, beleza? Os principais tópicos a serem incluídos no plano de ação são, eu identifiquei 9 tópicos, que é o que fazer, né? No plano de ação a gente pode usar um modelo 5W2H, e o primeiro W é o que fazer. E aí,
quais são as 9 ações que a gente vai executar agora, nas próximas semanas e nos próximos meses. Algumas a gente já executou, mas a gente está no meio aqui do plano, a gente já começou a botar esse plano em prática. A primeira ação é desenvolver atividades de benchmarking para coletar dados de outras universidades, para saber como o escritório funciona, né? A gente precisava saber isso na época. E aí essa ação aqui já foi feita, eu já fiz o benchmarking com as outras universidades, então essa parte já foi feita. Mas se você quiser implantar na sua universidade, ou você pega trabalhos que já fizeram isso, como esse trabalho que eu estou trazendo, ou vocês podem fazer por conta própria o seu benchmarking, coletar os dados, etc., para vocês entenderem o que o escritório faz, qual que é o papel dele, os serviços, as atribuições, etc. O segundo tópico aqui é criar um modelo de governança e gestão para você utilizar ao longo da estruturação do seu escritório, da gestão, etc. A gente também, com base nessas informações que a gente coletou, nós já criamos esse modelo, que também está no meu trabalho lá de 2018. E aí vocês, se quiserem fazer parecido, vocês podem se basear em algum trabalho que já foi feito, por exemplo, esse que eu fiz, ou vocês podem criar um modelo, adaptar, pegar algumas informações que sejam úteis de um trabalho aqui e outro acolá, e criar um modelo seus, para vocês poderem implantar no caso concreto aí do seu órgão. Essas duas partes já foram feitas. A terceira parte é conquistar apoio político para criar um escritório. Essa parte também a gente fez aqui na universidade já, ao longo dos anos, né? Eu terminei o projeto em 2018, nessa época aí eu enviei o projeto para a reitoria, eu conversei com outros diretores, todo mundo gostava da ideia, só que não consegui colocar em prática. Em 2019 eu entrei para a comissão de gestão do SEI, e lá também as pessoas viram a necessidade de mapear processos, etc. Ainda mais com o SEI agora, a gente precisava fazer as bases de conhecimento dos processos que ia fazer treinamento para o pessoal poder utilizar o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. E aí as pessoas dessa comissão, os pró-reitores, começaram a gostar mais e mais da ideia, até que a reitoria comprou a ideia. E a reitoria, no ano passado, em 2020 também, a gente apresentou para eles o projeto, eles compraram a ideia, só que a gente só foi conseguir de fato criar o escritório esse ano, em 2021. Mas não precisa ser tão demorado assim, pessoal. Se vocês já tiverem o seu projeto, vocês podem apresentar para a reitoria para tentar convencer eles da importância de criar o escritório. O quarto passo é definir a equipe do escritório, considerando habilidades e perfis. Isso aqui, depois que a reitoria, as pró-reitorias envolvidas comprarem a ideia, eles têm que definir uma equipe. Na verdade, a equipe de implantação do escritório, ela já pode ser definida até antes. E essa equipe pode fazer as ações de benchmarking, essa mesma equipe pode fazer o modelo de governança. Existe a possibilidade de fazer uma apresentação simplificada para a reitoria, explicando os benefícios, etc. Se eles comprarem a ideia, a reitoria vai nomear uma equipe e essa equipe já pode fazer aqui, criar o modelo, etc. Dá para inverter a ordem aqui. Mas, partindo do ponto que a gente já tinha esse trabalho pronto, que eu fiz, aí no caso, depois que a reitoria comprou a ideia, a reitoria mais as pró-reitorias se reuniram e definiram a equipe. E aí acabou que eu entrei na equipe, entrou pessoas também da Pró-Reitoria de Planejamento, pessoas do DTI, e formamos a nossa equipe de estruturação. Aí nos seus casos, por exemplo, pode ser feito assim também. Depois que definiu a equipe, o quinto passo é o quê? Criar uma portaria normativa para formalizar o escritório. Definir o local e a infraestrutura, caso necessário. Nesse projeto, que eu fiz em 2018, a ideia era criar o escritório como sendo um setor organizacional com pessoas que fossem lotadas no escritório, com dedicação exclusiva para trabalhar no escritório. Mas no nosso caso, na nossa universidade, ainda mais no momento que a gente vive atual de falta de recursos, dificuldade para abrir concursos, etc., aí a gente decidiu não fazer esse passo. A gente não formalizou como sendo um setor. A reitoria, o que ele fez? A reitoria criou uma portaria, nomeou a nossa equipe como sendo a equipe de implantação e equipe de gestão do escritório, mas a gente não criou um setor formal ainda, porque a gente trabalha também em outros setores, ou seja, a gente não está com dedicação exclusiva para o escritório, por enquanto.
Mas a ideia é, no futuro, criar o escritório formalmente, ser aprovado no conselho universitário, virar, fazer parte do organograma e, quem sabe, ter pessoas com dedicação exclusiva. Mas como, por enquanto, a nossa equipe não tem todo mundo com dedicação exclusiva. 2 servidores vão ter dedicação exclusiva, parece. A gente está, como é que fala, fazendo essa parte ainda. Qual que é o... Aí, o que você pode fazer no seu órgão? Ou vocês fazem como a gente fez aqui, criem tipo uma comissão de trabalho para você poder implantar, fazer esses passos iniciais, e depois vocês decidem se vão fazer o setor físico real, ou se vão manter a comissão trabalhando de forma parcial. O 6º passo é capacitar a equipe. Como eu já tinha muita experiência nessa área, que eu trabalho com isso há muitos anos, eu me propus a capacitar a equipe. Aí eu vou dar treinamentos para eles sobre a metodologia, que é essa aqui é uma parte do treinamento, por exemplo. Vou dar treinamentos para eles sobre mapeamento de processos, sobre as ferramentas que a gente vai utilizar, sobre análise de desempenho, análise de conformidade, auditoria, etc., para poder a equipe ficar no mesmo patamar de conhecimento, todo mundo da equipe ficarem no mesmo patamar, para a gente poder entender tudo que envolve a estruturação de um escritório de processo. Aí, essa parte aqui, a gente já fez até o nível 4º. O nível 5º em diante, a gente não fez ainda. A gente vai fazer o nível 5º agora nos próximos meses, tentar fazer aí nesse ano. O nível 6 eu vou fazer agora, nesse mês ainda, vou tentar capacitar a equipe. E eu criei esse canal no YouTube justamente para poder produzir treinamentos EAD, que uma estratégia nossa é fazer treinamentos através de vídeos. Eu devo upar aqui no canal, mas também eu devo adaptar esses treinamentos depois, editar para poder colocar nos canais formais da instituição que eu trabalho. O passo 7 é definir as estratégias de comunicação e de treinamento. Por quê? Depois que a equipe fixa do escritório, que no caso somos 4 pessoas atualmente, já estiver capacitada, a gente tem que definir a estratégia de comunicação para poder mostrar para as demais lideranças da universidade a importância do escritório. E também treinar os multiplicadores. Quem são os multiplicadores? São os donos de processos. Que a nossa equipe, o nosso escritório, eu vou ter que explicar um pouco sobre isso. O nosso escritório vai funcionar vai funcionar como um órgão consultivo, de coordenação e normativo. Nós não vamos trabalhar sozinhos, nós 4. A gente não vai mapear, fazer todas as partes, todas as atribuições sozinhos, não. O nosso escritório vai trabalhar por projetos. Cada projeto de mapeamento ou de otimização, ou os dois, vai ser formada uma equipe com representantes dos setores por onde aquele processo passa. Por exemplo, se o processo passa por 1, 2, 3 setores, essa equipe vai ter um representante de cada setor. E o nosso papel do escritório é treinar essas pessoas que vão ser multiplicadores para elas mapearem os processos, elas analisarem os indicadores, elas proporem melhorias e trazer esses resultados, esses relatórios para a gente poder analisar se eles fizeram certinho, seguindo o padrão que o escritório criou. Ou seja, o escritório vai criar as normas, os padrões, vai treinar as pessoas vão executar a gestão de mapeamento, de melhoria, e vão apresentar o trabalho deles para a gente. A gente vai homologar e vai ver se está tudo certinho para depois publicar. E correr atrás também da parte de implantar novos sistemas, aprovar novas resoluções normativas, etc. Então, o nosso papel é esse. Por isso que nós definimos que uma estratégia de treinamento vai ser vídeos EAD. Por quê? Como a gente vai ter muitos multiplicadores, a gente vai ter uma pessoa de cada setor, e são muitas pró-reitorias e muitas diretorias, depois que a gente tiver executado uma certa quantidade de projetos, nós vamos ter umas 20 pessoas aí como sendo multiplicadores, donos de processos. E aí a gente vai treinar esse pessoal e esse pessoal vai estar sempre junto com a gente. Eles vão ser o nosso braço para poder executar as atividades de gestão de processos. Então, aí esse passo a gente tem que convencer as lideranças, as reitorias e as diretorias da importância de fazer esse trabalho, e essas lideranças vão ter que indicar as pessoas para trabalharem junto com a gente, que são esses multiplicadores, entendeu?
E a gente tem que convencer eles que esse trabalho é importante e para que a gente consiga, de fato, tentar implantar a cultura da gestão por processo, porque vocês sabem que é muito difícil fazer mudanças, o pessoal tem muita resistência à mudança, então é um trabalho contínuo de treinamento, de comunicação, temos que fazer estratégia de e-mail marketing, temos que criar o site do escritório, postar o máximo de informação no site, para tentar convencer as pessoas, para elas terem essa base de conhecimento sobre o que é o escritório, qual que é a importância e os treinamentos, tudo bonitinho para eles terem onde achar mais informações sobre isso. Então é esse passo. Beleza, eu vou só recapitular. Já fizemos aqui o nosso modelo, já implantamos o escritório, já definimos a equipe, já capacitamos a equipe e já definimos como que vai ser o treinamento do pessoal e a estratégia de comunicação. Pronto, fizemos essa parte. Agora a gente vai para a oitava parte, que é conquistar apoio político junto às lideranças, que é as pró-reitorias e as diretorias, e definir quem serão os multiplicadores, os donos de processo de cada setor. Por que a gente vai fazer essas estratégias, esse treinamento EAD primeiro? Para depois, quando a gente fizer essa reunião com as pró-reitorias e todas as diretorias, a gente já ter bastante material para convencer eles da importância de eles ajudarem a gente na implantação da cultura da gestão de por processos. E também quando eles definirem os multiplicadores, que vão ser essas pessoas que eu falei, nós já temos que ter esses treinamentos prontos para poder mandar para eles os vídeos e tirar dúvidas e fazer um fórum de dúvidas, etc., para a gente poder trabalhar junto e começar a mapear os processos de fato na universidade. Pronto, já fizemos isso, já conquistamos o apoio de todas as lideranças, que o apoio da reitoria a gente já tinha. Agora a gente precisa do apoio das demais lideranças. Conquistamos o apoio de todo mundo? Beleza, conquistamos. Já temos a nossa equipe de multiplicadores definida? Já temos. São essas pessoas aqui, ótimo. Já capacitamos eles? Sim, ótimo. Vamos para o nono passo, capacitar os multiplicadores, pronto. Coletar dados e construir a arquitetura de processos. O que é isso? Eu vou explicar agora. Para a gente poder definir, lembra que eu falei que o escritório vai trabalhar por projetos? Para a gente poder definir quais que são os projetos de mapeamento e de melhoria que são críticos para a instituição, quais que são mais importantes, nós precisamos conhecer a arquitetura de processos. O que é isso? Conhecer pelo menos o nome de todos os principais processos e por onde que eles passam. E como é que a gente vai chegar nessa lista de tipos de processo e com o nome deles e todas as pessoas envolvidas? Nós vamos coletar junto às pró-reitorias e às diretorias, e a reitoria também, junto aos multiplicadores, que vai ser uma pessoa de cada setor. Essas pessoas vão passar para a gente, falar aqui, escritório, no meu setor, que é a PROGEP, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, nós temos aqui 80 processos que a gente julga ser mais importante. É esse processo, esse, vai trazer uma lista com 80 nomes de processos. E para cada processo, esse processo, por exemplo, aqui, solicitação de férias, ele passa pelo setor X, Y, Z, vem para a PROGEP, vai para a reitoria e depois vai para o protocolo, enfim. Aí cada processo vai ter a relação de setores por onde o processo passa, que a gente vai criar um mapa de relacionamento. Beleza. Eu já tenho essa lista agora da PROGEP, com os 80 processos e a relação de cada um, quais são os setores que estão envolvidos. Ótimo. A mesma coisa para a PROAD, a Pró-Reitoria de Administração. Eles vão ter a lista deles. Aqui é o escritório, nós temos a nossa lista. São 50 processos e aqui está a relação de todos os setores que estão envolvidos. Ótimo. A PRPPG, mesma coisa. A Prograde, mesma coisa. As unidades acadêmicas, a mesma coisa. Depois que a gente tiver a lista de todas as diretorias e pró-reitorias, o que a gente vai fazer? Nós vamos cruzar essas informações, porque vocês concordam que um processo, ele raramente começa e termina dentro do mesmo setor. O processo, quando é um processo crítico, de maior impacto, ele passa por diversos setores. Então, na lista da PROGEP e na lista da PROAD, pode ter muitos processos repetidos. Por quê? Porque o processo passa tanto pela PROGEP quanto pela PROAD. E na lista de processos das unidades acadêmicas também pode ter vários processos repetidos com a PROGEP, com a PROAD, com a reitoria. Quando a gente cruzar essas informações, esses dados que a gente coletar, nós vamos ter uma relação final de todos os processos críticos da universidade. Essa relação vai ter lá, não sei, eu estou chutando,
uns 500 tipos de processos diferentes. Mas aí não vai ter mais processo repetido. Essa lista final, depois que a gente cruzar os dados, vai ser a arquitetura de processos da universidade. Vai ter o nome de todos os processos e a relação de todos os setores por onde eles passam, que é o mapa de relacionamentos. Ótimo, chegamos aqui no resultado final já, o resultado quer dizer inicial, que é a lista de processos da universidade. Tendo isso em mãos, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir essa lista para os multiplicadores. Vamos criar projetos, vamos falar assim, ó, por exemplo, um multiplicador que trabalha na Progep, que é o dono de processos da Progep. Dos 80 processos que passam pela Progep, 30, vamos dar um exemplo, 30 processos são muito importantes para a Progep. A Progep ela que tem maior impacto sobre aqueles processos, ela que cria aquelas regras, ela que é a dona daquele processo. Que quando a gente implanta a cultura da gestão por processo, nós temos que ter pelo menos um dono de cada processo. Aí, por exemplo, a Progep tem 80 processos que ela está envolvida em 80, mas 30 são realmente a Progep é o setor mais importante. Então, esses 30 processos que a Progep é realmente o setor mais importante daqueles processos, ela vai ser a dona daqueles processos, ou seja, o multiplicador que trabalha na Progep, ele vai ser responsável por aqueles 30 processos. Mesmo que o processo passe pela reitoria, passe por outros setores fora da Progep, essa pessoa, esse multiplicador da Progep vai ser o dono daqueles 30 processos. E o que é que o dono faz, Alan? O que é que esse dono vai fazer? Então, ele vai ser responsável por coordenar e executar, liderar o mapeamento, a coleta de dados e a melhoria. Ele não vai fazer os 30 de uma vez, não. Ele vai fazer aos poucos, falar assim, ó, desses 30, qual que é mais importante? Aí o escritório vai definir, junto com a Progep, junto com a reitoria, ó, ô fulano, você tem relação de 30, esses 30 são seus. Ao longo desse ano nós vamos mapear todos, mas você vai começar por esse, esse e esse. Aí esse multiplicador da Progep, ele vai correr atrás das informações, ele vai mapear o processo, ele vai analisar se o pessoal está seguindo os padrões, ele vai trazer as informações de desempenho, etc. Ou seja, isso aí vai se replicar em todas as pró-reitorias. Na PROAD, o multiplicador da PROAD vai correr atrás também dos processos deles. Os multiplicadores das unidades acadêmicas também vão ter que mapear os seus processos. Enfim, a gente vai capacitar todos os multiplicadores para eles executarem os projetos seguindo os nossos padrões. Então, o nosso papel, nós 4 do escritório, vamos treinar, mostrar para ele como é que eles têm que fazer isso e todos eles, em paralelo, vão executar os projetos de mapeamento e de melhoria, entendeu? Então, o nosso trabalho é esse, é treinar, ver se eles estão fazendo do jeito certo e depois avaliar se eles fizeram do jeito certo. E depois que eles mapearem tudo, vamos publicar no nosso site, vamos fazer reuniões mensais com todos os multiplicadores para ver se eles estão seguindo a nossa metodologia, para eles apresentarem os resultados deles, etc. Eu vou falar muito sobre isso depois, pessoal. Mas aí eu tive que explicar um pouco para vocês entenderem o que é a arquitetura de processo. Então, a arquitetura de processo é a lista final de processos da instituição, que a gente vai dividir essa lista em grupos, e esses grupos de processos vão ser mapeados e vão ser monitorados pelos multiplicadores. Então, os multiplicadores são as pessoas, os donos de processos são as pessoas que vão de fato fazer o trabalho em cima vão fazer o trabalho de gestão propriamente dita. O nosso papel vai ser normatizar e coordenar eles, beleza? São esses passos, pessoal, para poder implantar o escritório, no nosso ponto de vista. Depois que a gente tiver essa lista e já souber quais que são os projetos prioritários, a gente vai começar a executar os projetos junto com os multiplicadores para a gente ir mapeando mais e mais e mais processos. Aí vai entrar na atuação do escritório propriamente dito, né? Aqui eu vou só tirar aqui minha cara que deve estar tampando aqui, né? Deixa eu tirar a câmera, pronto. Aqui eu trouxe só um exemplo de como é um plano de ação, o 5W2H. Aqui nós temos as 9 etapas de implantação do escritório. Nessa coluna, por quê? Olha lá, ações de benchmark, por que a gente vai fazer? Para poder entender como funciona o escritório. Criar um modelo de governança, por quê? Para poder definir um projeto de implantação.
Conquistar apoio político, por quê? Para poder conseguir criar o escritório. Definir a equipe, por quê? Para ter uma equipe para gerir o escritório. Criar a portaria, por quê? Para poder formalizar o escritório. Capacitar a equipe, para poder também gerir o escritório. Definir estratégia de comunicação, para poder divulgar a importância do escritório e capacitar os multiplicadores. Também definir estratégia de treinamento. Conquistar apoio político com as lideranças, para poder divulgar o escritório e executar o projeto aqui, todo mundo executar. Que o projeto envolve todas as lideranças, além da equipe, envolve todo mundo da universidade. Por fim, capacitar os multiplicadores para poder definir quais que são os projetos prioritários. Que, como eu falei no último vídeo, a gente não vai mapear tudo de uma vez, correndo. A gente vai ter projetos paralelos, com pessoas, com equipes diferentes, vai. Só que a gente vai fazer aos poucos. Cada equipe vai mapear um conjunto de processos ali no começo, outra equipe vai mapear outro, que depende da complexidade. Um processo de licitação, por exemplo, ele é enorme. Essa equipe que for mapear, pode demorar semanas, meses, com um único processo. Mas já outros processos acadêmicos são bem simples, processo de aproveitamento de estudo, não sei o que, de TCC, por aí vai. Eles podem conseguir mapear mais processos em um curto tempo, em um prazo curto. Pronto, a primeira coluna é por quê. A segunda coluna, onde? Onde vão ser feitas as ações de benchmarking? Nas universidades. Vou falar linha por linha. A terceira coluna, quem fará as ações de benchmarking? A equipe de implantação. Aí aqui nessa quarta coluna, na quinta coluna, na verdade, é quando será feito o prazo para ser feita essa atividade. Eu coloquei 2018 porque eu fiz em 2018, mas você adapta aí a tabela da forma que você entender melhor. E como vai ser feito? Vai ser feito de acordo com o trabalho de Ferreira, que foi feito em 2018. A situação atual, concluído. Faltou uma coluna que é quanto que vai gastar de dinheiro. Só que no nosso caso aqui, a gente não vai gastar dinheiro nenhum, porque eu já fiz essa parte aqui e eu sei fazer os treinamentos. A gente não vai contratar nenhuma empresa de consultoria, nada. Então, o nosso how much vai ser tempo. O nosso não vai ter custo monetário, vai ter custo de tempo, né? Então, nem coloquei essa coluna do how much. A segunda, criar um modelo de governança. Quem vai fazer isso? A equipe de implantação, já foi feito em 2018. Como vai ser feito? Foi seguindo o modelo que eu propus lá no trabalho de Ferreira em 2018, já ficou concluído. Conquistar apoio político para criar o escritório. Onde vai ser feito? Vai ser feito junto à reitoria. A equipe de implantação vai ter que conquistar o apoio da reitoria. Aí eu botei de 2018 até 2020, porque no nosso caso demorou 2 anos para a reitoria criar o escritório de fato, mas não precisa ser tanto tempo assim. Como que vai ser feito? A gente apresentou um projeto para a reitoria, explicando passo a passo, etc., várias vezes, até que o reitor comprou a ideia. O quarto, a definição da equipe lá. Por quê? Para poder gerir o escritório, onde a reitoria e as pró-reitorias vão definir qual é a equipe. No nosso caso, eles que definiram a equipe. Quem vai fazer? As pró-reitorias e a reitoria vão definir a equipe. Quando? A gente colocou até março de 2021, no nosso caso, que foi no mês passado que eles definiram a equipe e nomearam a equipe através de portaria da reitoria lá. Como que vai ser feito? Já foi concluído. O quinto passo lá. Criação da portaria para poder formalizar o EP. Onde vai ser feito? Vai ser feito na reitoria ou no CONSUL, que é o Conselho Universitário. Quem vai fazer? A equipe do escritório vai ajudar a poder propor uma minuta de portaria e a reitoria ou o conselho vai aprovar isso ou não e vai criar essa resolução normativa para formalizar o escritório. Aí a gente vai fazer, eu coloquei um prazo aqui, tem que definir isso ainda, eu coloquei de exemplo, até junho desse ano, por exemplo. Capacitação da equipe lá, para poder gerir o escritório. Onde vai ser feito? Vai ser feito no escritório. A equipe de implantação vai capacitar a equipe do escritório. No nosso caso, a equipe de implantação é a mesma, vai continuar e vai se transformar na equipe do escritório. Mas nem sempre, talvez na sua instituição, pode ter uma equipe de implantação que vai fazer esses primeiros passos e a equipe do escritório pode ser outra equipe. Aí, nesse caso lá, a equipe de implantação vai ser responsável por capacitar a equipe do escritório, entendeu? A gente colocou o prazo. Aí, no caso, eu, entre aspas, sou a equipe de implantação e eu vou capacitar as outras pessoas que estão junto comigo agora, que é a equipe do escritório. E nós juntos formamos a equipe do escritório daqui em diante.
Então o prazo é até abril desse ano. Nesse próximo mês eu vou capacitar eles. Eu estou fazendo esses vídeos justamente para poder capacitar a equipe, para poder explicar tudo que eu sei sobre esse assunto. Aí está no prazo ainda. Se tivesse fora do prazo, eu ia colocar aqui, atrasado. Aí, próximo, definir estratégia de comunicação, ó lá, para poder divulgar o escritório. Onde vai ser feito? No escritório. Quem vai fazer? A equipe do escritório junto com a diretoria de comunicação. A gente tem uma reunião nessa semana com a DICOM, que eles vão ajudar a gente a fazer essas estratégias. Vai ser e-mail marketing, eles vão criar o site para a gente, enfim. Aí, prazo, até o mês que vem, abril. Como que vai ser feito? Através de reunião. Nessa semana ainda vamos ter uma reunião com eles e vamos definir isso nas próximas reuniões aí. Está no prazo ainda a situação. Próximo, conquista de apoio político. Onde vai ser feito? Com as pró-reitorias e diretorias. Quem fará? A equipe do escritório vai vai tentar conquistar o apoio político deles. Quando? Botei até maio, ó. Como exemplo. Como que vai ser feito? Vai ser uma apresentação do nosso projeto para as reitorias e diretorias, explicando por que é importante, etc. Aí está aqui no prazo. Por fim, capacitar os multiplicadores e construir a arquitetura de processos. Onde? Vai ser feito no escritório. Quem vai fazer? A equipe do escritório e os donos de processos, que vão participar dessa parte de arquitetura. O prazo, eu botei até junho desse ano. Nós temos que ter essa arquitetura pronta para a partir de julho a gente começar a executar os projetos de mapeamento, junto com os multiplicadores, que são os donos de processo. Então está no prazo. E como que vai ser feito? Vai ser feito de acordo com os modelos que eu trouxe no trabalho de Ferreira 2018, que nesse trabalho eu trouxe vários modelos de documento, qual tecnologia que vai utilizar, o passo a passo para poder coletar dados, para poder mapear, etc. Eu trouxe tudo lá. E aí a gente vai fazer um treinamento específico só para poder os multiplicadores conseguirem mapear os processos, etc. Então aqui eu resumi, pessoal, um plano de ação, entendeu? Vocês podem adaptar aí, pode mudar os prazos, enfim. Mas isso aqui é só um exemplo de um plano de ação para implantar o escritório, dos passos 1 até o 9º. Beleza? E esse aqui, esse plano de ação eu adaptei do trabalho que eu trouxe aqui, que é a dissertação 2018 do mestrado. Beleza, turma? O vídeo ficou longo de novo, quase meia hora de vídeo, porque eu tive que explicar como é que o escritório ia funcionar, eu tive que explicar muita coisa. E eu faço os vídeos aí, vocês estão percebendo que eu faço sem edição, eu já gravo o vídeo, já lanço no canal. No futuro, se eu for postar em vias institucionais na universidade, aí eu vou tentar fazer edição e fazer um trabalho melhor, colocar uma câmera melhor e tal. Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco do plano de ação para implantar o escritório. Vocês me perdoem se ficou alguma coisa confusa, deixe nos comentários aí que a gente troca ideia e no futuro eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, caso esse não tenha ficado tão bom. Beleza? Abraço, até a próxima.